nossa conversa. E hoje é com particular agrado e é um orgulho grande para mim poder voltar a receber Bruno Magalhães. Passados uns anos ele está de regresso ao 16 Válvulas e aceitou este meu convite, um convite também muito persuasivo. Passei muito tempo a incomodar o Bruno, mas queria sempre ter aqui o Bruno, porque para mim e para todos os efeitos é um dos grandes nomes dos ralis nacionais. O Bruno tem página marcada na história dos ralis e como campeão e tudo mais, teria que estar aqui no 16 Válvulas. Eu lancei este desafio ao Bruno para, no fundo, fazermos aqui uma atualização, não só a nível pessoal, mas também a nível do próprio campeonato. Começou há 15 dias e daqui por 15 dias vamos estar na segunda prova, mas eu desafiei aqui o Bruno para virmos falar um bocadinho de ralis, porque acaba por ser uma vida também que o Bruno dedicou, e por isso vou começar por agradecer, primeiro que tudo, a simpatia, a disponibilidade do Bruno, e também, para todos os efeitos, agradecer de estar aqui connosco no 16 Válvulas para falarmos um bocadinho. E vou começar fazendo aqui um enquadramento, se o Bruno me permite, lembrando que em novembro do ano passado estivemos presentes numa ação de divulgação da parte da Toyota Portugal para virem de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis. Na altura, ainda com projetos por anunciar, mas nesta altura já são efetivos, e o Bruno era o piloto de serviço, o Bruno que na altura nos conduziu, nos mostrou o que era este Yaris, o Rally 2, e ficámos todos com vontade de conhecê-lo para virem de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis. Na altura, ainda com projetos por anunciar, mas nesta altura já são efetivos, e o Bruno era o piloto de serviço, o Bruno que na altura nos conduziu, nos mostrou o que era este Yaris, o Rally 2, e ficámos todos com vontade de conhecer um pouco mais. E o Bruno esteve muito à vontade e por isso agora, quando começa o campeonato, eu desafiei o Bruno para nos vir falar precisamente da experiência e eu iria começar, talvez Bruno, se me permite, estes Yaris, que neste caso o Bruno até teve a ocasião de utilizar no Algarve, terão muito a ver com aquele que aconteceu vencer já a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis com Cris Mica, ou acha que se evoluiu muito depois disso? Talvez começar por aí. Bruno, uma boa noite e bem-vindo. Boa noite, é sempre um prazer. Muitas vezes eu, quando estou um bocadinho afastado dos ralis, gosto de me afastar um bocadinho de tudo e daí às vezes não haver assim tanta disponibilidade e houve de facto alguma insistência. Mas não é por falta de vontade. Bem, ainda a questão, sim, eu tive a oportunidade de fazer, o ano passado fiz o Leiria sobre rodas, portanto ao volante desse carro. Depois tive um convite para fazer um trabalho, digamos assim, para a Toyota no Algarve, que no fundo era a apresentação dos programas desportivos e também fazer alguns co-drives com jornalistas, na qual teve a possibilidade de estar presente. Mas eu na altura também deixei bem claro que era apenas e só isso que estávamos ali a fazer, um trabalho como outros que tenho feito ao longo da minha carreira e pronto, e foi um evento giro e é sempre bom voltar e estar ao volante de um carro, o Rally 2, ainda para mais um carro de nova geração que eu não conhecia e de facto as sensações foram de imediato bastante boas. Relativamente à pergunta que me colocou, eu penso que o carro era um carro novo, penso que não tem havido assim grandes evoluções relativamente a este ano, porque o carro foi um carro muito bem nascido e começou logo a ter resultados no imediato por esse mundo fora. E, portanto, obviamente, o que eu conduzi ali foi apenas a versão com setup base, digamos assim. Obviamente que eu depois de dar 2 voltas, 3, se fosse um teste, começaria de imediato a fazer alterações para colocar o carro ao meu gosto, mas não era isso que se propunha na altura. Portanto, foi apenas um passeio e mostrar as qualidades do carro aos jornalistas presentes e a todos os convidados. E, portanto, calculo que os carros que hoje que estão a ganhar e que ganharam o Rally de Faf sejam muito semelhantes àquilo que eu conduzi. Claro que sim. Bruno, e obviamente muita gente na altura que viu as fotografias nas redes sociais e tudo mais, ser o Bruno equipado a rigor e a conduzir o Toyota, e teve muita expectativa, até haver confirmação da equipa, ou das equipas oficiais do Bruno poder estar presente. E eu tenho que fazer esta pergunta, porque imagino que quem esteja a ver e que vai ver esta entrevista vai perguntar se esteve perto de acontecer esse regresso do Bruno Magalhães, que todos nós temos saudades, obviamente, como deve imaginar, e o Bruno, imagino, principalmente, que tivesse vontade de voltar ao ativo, se assim pudesse ser, mas pergunto-lhe se foi mesmo perto, estivemos perto de ter o seu regresso. Não, esteve bastante longe. Infelizmente. Não, houve muita gente, obviamente, que me perguntou, e as pessoas achavam que eu dizia que não, e as pessoas achavam que eu não queria falar ou que não podia falar, mas na realidade foi como eu digo, foi apenas um trabalho. Obviamente que eu não minto que gostaria de ter feito um projeto
fosse com a Toyota, fosse com outra marca, mas dessa envergadura. O Toyota, obviamente, que é um carro novo e é uma marca super prestigiante, tanto no mundo comercial automóvel como nos rallies, não é? E gostava muito de ter feito, mas neste momento as políticas das marcas não são para pilotos portugueses e, como tal, eu não me adequava ao projeto. Portanto, nunca teve perto de acontecer, porque a premissa não era ter um piloto português e, portanto, a partir desse momento, eu nunca tive perto de conduzir o carro. Uhum. Mas e perto de regressar ao nosso campeonato de Portugal também não, por outros motivos? Outras marcas, talvez, pergunto eu? Os valores neste momento que são necessários para conduzir um Rally 2 são valores muito, muito altos, na casa dos 400 mil euros, sem azares. É sempre importante referir isto, sem azares. E, portanto, neste momento, partir de uma folha em branco e arranjar estas verbas é quase uma utopia. E, portanto, confesso que neste momento tenho estado mais focado na minha vida profissional e não tenho tido também nem tempo nem forças para ir à procura de uma verba que é praticamente impossível de arranjar. Portanto, se houvesse uma marca que quisesse unir esforços e tentar fazer alguma coisa, eu teria na disposição de tentar arranjar alguns apoios, fosse com patrocinadores históricos ou com novos também, mas a partir do momento em que é preciso arranjar uma verba tão grande para partindo do zero, é praticamente impossível e eu confesso que não tive forças também, nem tempo para ir à procura de uma verba tão grande. Muito bem, pronto. Custa ouvir, mas sabemos que é essa a realidade. E a propósito... Com isto não quer dizer que não queira voltar aos ralis, que tenho muita vontade. Tive a oportunidade de conduzir esse carro por 2 vezes. Agora há pouco tempo também estive a andar no Skoda do Paulo Caldeira e, portanto, o bichinho está sempre lá. É uma atmosfera que parece que é sempre nossa e que não passaram 2 anos e sentimos que aquele é o nosso sítio, é aquilo que realmente gosto de fazer e, portanto, é a minha ambição ainda este ano tentar fazer 2 ou 3 provas. Gostaria muito de conseguir fazer 2 ou 3 provas e de modo a tentar preparar uma época inteira para o próximo ano. Esse é o meu Fantástico. objetivo. É o meu Ficamos objetivo. nós também já aqui a torcer e a fazer, Vai ser difícil, figas. mas tenho isso cada vez mais em mente, essa vontade de fazer alguma coisa. Muito bem, ficamos a fazer figas para que isso aconteça. A propósito, já que estamos a falar da realidade do Campeonato de Portugal de Rallys, é importante ouvir aqui a opinião também do próprio Bruno sobre aquilo que está a ser o Campeonato 2025. Nesta altura já temos uma prova, como eu dizia na apresentação, já aconteceu a primeira prova, o Rally de Faf e os outros nomes. Agora vamos para o Algarve, final do mês vamos estar também na segunda etapa, neste caso já com um piso, podemos dizer, mais seco, vamos ver, porque a chuva continua, pelos vistos. E eu ia perguntar ao Bruno para já o que é que teve ocasião de perceber, ver e entender daquilo que foi a primeira prova, falando a nível desportivo, de competição, antes de falarmos do próprio campeonato em si e dos pilotos envolvidos. Como é que lhe pareceu este Rally de Faf? Olha, o Rally de Faf, infelizmente, nos últimos anos tem sido sempre um dilúvio, a nível de tempo, que não tem ajudado nem a organização, nem o público, nem os pilotos, até neve. E tem sido de facto bastante complicado e se calhar era necessário repensar a data desta prova, porque a probabilidade, quer dizer, não pode ter sido azar tantos anos seguidos a acontecer e, portanto, se calhar deveriam repensar um bocadinho a data para tentar ter melhores condições, porque é bom para toda a gente. Como eu digo, não é só para os pilotos, para o público, para a organização, para toda a gente. O Rally a nível competitivo foi um bocadinho aquilo que estávamos todos à espera, portanto, o campeonato neste momento está partido em 2, na luta pelos lugares cimeiros. E, portanto, eu por vezes ouço dizer que é o campeonato mais competitivo de sempre, mas eu estou em total desacordo com isso. O campeonato está partido competitivamente. Competitivo era quando em 2019 íamos para a última prova 4 pilotos para sermos campeões. Isso sim era uma grande competitividade e neste momento, isso, em termos de andamento, isso não vai acontecer por diversos fatores, obviamente. Uhum. Então, podemos aproveitar e seguir-nos já a essa questão, antes, sem mais demoras. O próprio campeonato, diz-me, está dividido em 2 partes. Imagino, mas quero ouvir o Bruno, estamos a falar de nacionais e estrangeiros. É isso? É quando falam nesses 2 lotes? Sim, na realidade nós temos 2 pilotos que são melhores que os outros. Isso não há forma de dizer o contrário. Portanto, são 2 pilotos experimentados, têm uma experiência enorme a nível de campeonato do mundo, correr em todo o tipo de condições, com as melhores condições, e, portanto, têm uma experiência e uma qualidade, porque é preciso frisar que a qualidade também é superior,
que os outros não têm. E, portanto, quando juntamos uma qualidade superior e condições de trabalho que nada têm a ver com os portugueses, torna-se muito difícil que os portugueses consigam fazer algo de interessante. E quando as provas têm condições complicadas, como aconteceu em Faf, que o nível de risco aumenta exponencialmente, a possibilidade de ter uma saída de estrada aumenta exponencialmente, quem não tem peso nos ombros a nível de orçamental e que sabe que se acontecer algum azar, isso não tem qualquer influência no seu bolso, obviamente que assume os riscos de uma forma totalmente diferente dos pilotos portugueses, porque neste momento eu considero que só existem dois projetos oficiais em Portugal, ou dois pilotos oficiais, que é o Chris Mick e o Dani Sordo. Todos os outros são pilotos que têm a sua vida profissional, que têm que arranjar dinheiro para correr, que além de terem que arranjar dinheiro também não recebem salário, ao contrário dos outros pilotos, e mais importante que tudo é muitas vezes arrancam para campeonatos, como eu também cheguei a arrancar, ainda não tendo a verba total para garantir o campeonato, e têm às costas sempre a questão dos acidentes que podem surgir, seja em testes ou seja em ralis, e para as pessoas terem uma ideia, se calhar não sabem, mas um seguro para um carro destes, uma franquia de seguro ronda sempre os 18 e os 20 mil euros. Portanto, é como se cada vez que os pilotos portugueses colocam o capacete, tivessem um cheque passado de 18 ou 20 mil euros para que algo se passe. Porque, repara, um carro destes, uma pessoa nem falo de um grande acidente, mas ter uma ligeira de saída de estrada, partir um para-choques custa 2 ou 3 mil euros e as pessoas não têm noção disso. E, portanto, quem faz tanto esforço para se manter ativo durante 25 anos neste desporto, muitas vezes a pôr dinheiro do bolso, depois o dinheiro já não chega e já sabem que não podem ter acidente. Isto aconteceu-me a mim. Eu tive 4 anos como piloto da Hyundai e nunca arrisquei um para-choques em 4 anos. Agora pergunta-me o Gonçalo, isso é normal? Não, não é. E porquê é que acontece? Porque sabemos que não podemos bater. Porque sabemos que estamos a começar um campeonato que ainda não temos dinheiro para o pagar na totalidade, quanto mais ter azares. E portanto, isso mexe muito com a vida das pessoas, a não ser que seja alguém que... E o ritmo, se calhar, o ritmo competitivo não. Também, sim, pois, ter esse chip a aprender. Está tudo relacionado, mas é assim, se nós tivermos a sorte de ser um piloto muito endinheirado, que 20, 40 ou 100 mil euros não façam diferença, como existem, isso aí não tem grande peso. Agora, se forem pessoas que vivem do seu salário, do seu dia-a-dia, quando pegam numa máquina destas, que custa 300 mil euros nas mãos, e sabem se tiver um azar, de repente têm que ir ao bolso buscar 20 mil euros, e eles nem sequer têm dinheiro para pagar o campeonato, quanto mais aparecer uma conta de 20 mil euros para pagar, como deve calcular, isso tem muita influência nas prestações e no risco, essencialmente, que se assume. Por isso é que eu digo, quando as condições são menos adversas, é mais fácil assumir os riscos porque se controla melhor as coisas. Agora, condições como as de Faf, cheias de lama, nevoeiro e por aí fora, quem tem condições diferentes, obviamente que se vai embora e que não existe qualquer possibilidade de luta. Por isso é que eu considero que o campeonato, nesse aspecto, está completamente partido, porque existem dois pilotos que têm condições que nada têm a ver com os outros pilotos que lá andam. E compreende-se... E friso sempre que eles por si já são melhores. É importante saber isso, e todos sabemos, são pilotos mundial, ganharam provas de mundial, com uma carreira espetacular, portanto, eles já são melhores. Juntando a isso, tendo em condições muito melhores, a competitividade deixa de existir, no meu ponto de vista. E pergunto ao Bruno, compreende-se aqui a aposta em pilotos de nome, pilotos de conceito diferente, como dizia muito bem, para um campeonato como só o Campeonato de Portugal de Rallys, no entendimento a nível de marcas, o Bruno concorda com essa aposta em pilotos estrangeiros? Repara uma coisa, eu estou aqui a falar enquanto piloto, e como tal defendo sempre o lado dos pilotos, não é? Exato. E depois, mas também tentamos ver sempre o outro lado e ver a questão das marcas. Eu acho que, acima de tudo, em Portugal existe uma falta de cultura nacionalista que abrange variadíssimos desportos, não é obviamente só os ralis, nos desportos motorizados, e ao contrário de outros países, não se empurra os nossos. Há muita dificuldade em empurrar e valorizar aquilo que é nosso. E, ao contrário de Espanha, por exemplo, se formos verificar, têm desportistas em todos os desportos, a nível mundial, eles estão sempre no topo. Seja na Fórmula 1, seja no MotoGP, seja em todo lado, os espanhóis estão, seja
no Mundial de Ralistas, no Dakar, o que for. Os espanhóis têm gosto em empurrar os seus e gosto na sua nacionalidade em serem espanhóis. E em Portugal isso não acontece. Portugal, o que vem de fora é sempre melhor, seja pilotos, seja uma equipa de alta preparação automóvel, porque é estrangeiro é melhor, porque é um engenheiro que é estrangeiro que é melhor, e portanto isto é muito cultural. E portanto eu obviamente que tento-me colocar no lugar das marcas e percebo que quem investe neste desporto quer ter resultados imediatos. Mas para ter resultados imediatos podia-se fazer projetos também com pilotos portugueses e não partir o campeonato como acontece neste momento, até porque os projetos com estes pilotos são muito mais caros do que um piloto português. Porque estes pilotos, além de recebem salários muito altos, piloto e copiloto, depois têm deslocações para todos os ralis em Portugal e, portanto, uma época minha ou do Teodósio ou do Zé Pedro, a nível de custos, não tem nada a ver com o custo de uma época destes pilotos que vêm de fora. E, portanto, é sempre difícil perceber e existe uma certa angústia no sentido que perceber que existem recursos e neste momento estão a aparecer recursos a nível dos ralis, mas que esses recursos não são aproveitados para promover os desportistas portugueses e levá-los mais adiante. E como eu digo, isto era impensável acontecer aqui no nosso país ao lado, porque se nós fôssemos dizer aos espanhóis que eles iam lá, iam gastar dinheiro as empresas espanholas com patrocínios espanhóis em pilotos que não fossem pilotos de Espanha, eles faziam, havia uma rebelião e portanto eles não aceitavam isso. Pronto, em Portugal, tendo-me colocar nos lugares das marcas, obviamente que tem projeção, são pilotos com muito nome, as pessoas adoram vê-los passar na estrada, eu também gosto de vê-los passar na estrada, mas se nós começarmos a espremer isto tudo e se olharmos mais além, se estas marcas têm intenção de estar aqui presentes 2, 3, 4, 5 anos, eu acho que o passo certo não é este, até porque estes pilotos vêm cá enquanto forem pagos, porque se no dia se deixarem de ser pagos, não querem saber do campeonato português para nada. Portanto, claro. São pilotos que são do Mundial, que já estão mais ou menos retirados ou em part-time, e portanto, enquanto forem pagos e estiverem bem dispostos, vêm cá. Se não forem, também não querem saber disto para nada. Não é como os pilotos portugueses que andam aqui a lutar há 25 anos para se manterem no ativo, não é? Oh Bruno, e a propósito dessa questão, um argumento extra poderia ser a atribuição de título de campeão de Portugal de ralis. Tivemos essa polémica no ano passado, resolvida há poucos dias, vamos dizer assim, a nível do tribunal. Teve que se ir a tribunal para decidir atribuir o título. Mas, entretanto, nada mudou. Portanto, a regra continua a ser a mesma. Os pilotos estrangeiros não podem ser campeões. Este ano vamos ter outra vez, pelos vistos, a mesma situação. Qual é a opinião também do Bruno sobre essa matéria, se é que nos pode partilhar a opinião, porque percebe-se que teve que ser o tribunal a decidir uma coisa, mas a regra mantém-se ao longo dos anos e este ano vai ser outra vez a mesma, e este ano temos 2 pilotos não portugueses para quererem ser campeões nacionais. Isto pode ser, olha, a nível de leis, eu não percebo nada de leis, e portanto, mas existe aqui, podemos olhar para a lei, podemos olhar para a parte moral, e portanto, para mim as coisas são muito simples. Eu se perguntar ali aos miúdos da escola o que é que significa ter nacionalidade, eles sabem. E vivemos cada vez mais num mundo global, mas continuam a haver nações, continuam a haver países, e portanto, o que se passa neste momento é que eu acho que estes pilotos, a minha opinião é muito simples, acho que estes pilotos deviam ser permitidos correr em Portugal, são uma mais-valia, a nível de imagem e tudo mais, mas não se pode fugir à nacionalidade e ao espírito dos ralis dos campeonatos nacionais, porque os campeonatos nacionais foram criados com o espírito de tentar encontrar os melhores pilotos nacionais, e por isso é que estes pilotos depois podem dar o salto, podem ir para o europeu, podem ir para o mundial e por aí fora e fazer carreira, é assim em todo lado. E portanto o espírito é esse. Portanto, eu penso que se nós perguntarmos a uma criança o que é que significa ser nacional, qualquer criança sabe responder. Portanto, para mim é muito simples. Os pilotos deviam poder correr em Portugal, mas não podiam ser campeões nacionais. Podiam arranjar ser vencedores do campeonato português, qualquer coisa. Mas eu que já fui 3 vezes campeão nacional, ser campeão nacional exige uma certa responsabilidade social até. Eu lembro de ser campeão nacional
ir às escolas, falar com as crianças, porque era campeão nacional de ralis, era convidado para palestras e por aí fora, para falar um bocadinho sobre o nosso desporto, promover o nosso desporto. O piloto campeão nacional é a cara dos ralis em Portugal, não é? Digamos assim, a cara principal, digamos assim. E, portanto, eu acho que se devia preservar isso, porque, repara uma coisa, vamos imaginar que os ralis agora se tornam um desporto olímpico. Uhum. E existe uma seleção e a federação é chamada a escolher os pilotos nacionais para representar Portugal. Então o que é que a federação ia fazer? Os pilotos campeões nacionais são estrangeiros? Quem é que eles iam selecionar? Portanto, isto parece-me tão básico que às vezes até me chateia como é que há tanta discussão à volta disto. Claro. Portanto, é muito simples. Os pilotos para serem campeões nacionais deviam ser portugueses ou terem nacionalidade portuguesa, como o próprio nome indica. É o que acontece no futebol. Os jogadores portugueses jogam na seleção, são selecionáveis para a seleção, ou então estrangeiros com nacionalidade, como tivemos alguns jogadores como o Pepe e o Deck, por aí fora, adquiriram nacionalidade porque estavam aqui há muitos anos, moravam cá, jogavam cá, por aí fora, não interessa, cumpriram os requisitos e puderam representar a seleção. Se o nosso desporto se tornar um desporto olímpico e for necessário uma seleção nacional, vai-se chegar ao cúmulo da federação não conseguir sequer eleger os pilotos que são campeões nacionais. Como é que isto explica a alguém? E, portanto, eu acho que, na minha opinião, os pilotos devem poder correr cá, podiam ser vencedores do campeonato, mas campeões nacionais, peço desculpa, mas não, porque não são nacionais. Portanto, como o próprio nome indica, não cumprem os requisitos para serem considerados nacionais. Portanto, esta é a minha opinião. É simples e linear, que é fácil de simples perceber. porque é isto que acontece em todo o mundo. Por isso é que existem países, não é? Por isso é que há Portugal, Espanha, Alemanha e por aí fora. E depois existem campeonatos da Europa que juntam as seleções, são os melhores de cada país. E, portanto, ok, nós vivemos num mundo global, mas continuam a existir países, continuam a existir nacionalidades. E, portanto, o espírito dos campeonatos nacionais é encontrar os melhores pilotos nacionais. E, portanto, acho que está-se a querer transformar quase o campeonato nacional como se fosse um campeonato internacional, mas na realidade não é, nem nunca vai ser. Porque se nós tivermos, por exemplo, as organizações podem se internacionalizar. Por exemplo, há um rally que está no campeonato nacional, pode ir para o campeonato europeu e até pode internacionalizar e ir para o campeonato mundial. Os pilotos é a mesma coisa. Os pilotos estão aqui, podem ir para o europeu, como eu já fui, ou podem ir para o mundial. Mas o campeonato português vai ser sempre o campeonato português. Portugal. Vai ser sempre o campeonato de Portugal, quer dizer, não vai sair daqui. Portanto, é sempre bom que haja projeção, mas o campeonato não vai sair daqui. E, portanto, o espírito dos campeonatos nacionais é esse. E, portanto, ainda hoje vimos a apresentação de um projeto em Espanha do Diego Rui Loba, que vai fazer o campeonato do mundo com o Citroën. E, portanto, esse é o caminho, obviamente, que deve ser seguido, que é apostarem nos pilotos da casa, darem-lhes ali algum tempo para evoluírem. Muitos deles até são logo tão rápidos que as pessoas nem estão à espera. Por exemplo, o Diego Rui Loba teve uma evolução super rápida, começou a ser um piloto de topo logo imediatamente, nem sequer se estava à espera disso, talvez. E a verdade é que, passado 2 anos, está aí a fazer o Campeonato do Mundo. E, portanto, é esta oportunidade que em Portugal ninguém tem. E se continuarmos com esta política, não vai acontecer nos próximos anos. E o tal orgulho português que todos nós temos, que quando vamos para, por exemplo, quando vou assisto o Dakar, eu assisto o Dakar, gosto de ver as lutas da geral, mas depois gosto de ver onde é que estão os pilotos portugueses, porque é aquele orgulho em ser português. E, portanto, isso continua a existir, por mais que o global seja o mundo. E, portanto, era copiar aqui um bocadinho aquilo que se está a fazer em Espanha neste momento, porque isso sim é o caminho a seguir, não é este, no meu entender, que está a fazer em Portugal. Vai ser muito giro durante 1 ano ou 2, como eu estava a dizer, mas quando não houverem condições, estes pilotos nunca mais vão querer saber do campeonato português para nada, e os outros que andam aqui a lutar há 25 anos e mais, alguns até mais, vão continuar a batalhar por isto e pronto, e até levar o desporto para a frente.
A propósito dos apoios, eu também gostava de ouvir a opinião do Bruno Magalhães. Neste ano, nesta aposta da Federação através do projeto Junior Team, com a colocação de 2 pilotos, curiosamente, o primeiro e o segundo classificado das 2 rodas motrizes no ano passado, 2024, que estão ambos incluídos num projeto em parceria Hyundai Portugal e também com a Federação. Estamos a falar do Hugo Lopes e também do Gonçalo Henriques, ambos com um projeto de, ao mais alto nível, estarem com o Hyundai, um Rally 2. Qual é a opinião que o Bruno tem para nós? É um bom caminho? É uma boa opção? Ou quais são as opiniões que pode partilhar connosco, Bruno? Na minha opinião, é Como uma, piloto? é uma boa opção. No entanto, acho que foi cometido um erro. Não deviam ser 2 pilotos, devia ser um. Porque não há nenhum E um programa piloto. completo? E um programa completo, em vez de ser um... Obviamente. Não estou aqui a dizer que devia ser o piloto A ou o piloto B, Claro. mas acho que se quis agradar a freguesia troianos e acaba por se desperdiçar talento. Porquê? Porque não há nenhum piloto com 26 ou 27 anos que possa evoluir a fazer 3 rallies num ano. Portanto, logo aí nós vemos a diferença para aquilo que se passa lá fora. Repare, estes pilotos estão agora a começar no Rally 2. Eu com a idade que eles estão a começar, já era campeão nacional. À geral. Isto há 20 anos atrás, quase. Há 15 anos atrás, ou 20, já nem sei. Já passou muito tempo. E Demasiado. portanto, o que é que eu acho? Eu acho que em vez de serem 2 pilotos, devia ter sido dada a oportunidade a um piloto, fosse ele qual fosse, de fazer o campeonato inteiro. Até porque, se não me engano, e eu este ano não fui ver o regulamento, mas se o regulamento for igual aos anos anteriores, os pilotos só pontuam se fizerem 4 provas. Então, Não tem... então, Segundo consta, também isso. então como é que se percebe que possa haver um projeto com 2 pilotos e eles só fazem 3 provas cada um? Então nem sequer tem a oportunidade de pontuar. Qual é a evolução que querem ver num piloto a fazer 3 provas? E, portanto, eu acho que isso está tudo mal pensado, na minha opinião. Eu, honestamente, reparo uma coisa, ainda para mais, eles fazem 3 provas em 2 pisos diferentes. Ou seja, significa que o Lopes agora fez um rally de terra, o rapaz, coitado, teve azar que apanhou um dilúvio e nunca tinha andado na lama, até fez um shakedown espetacular, que toda a gente ficou bastante agradada, e a seguir teve o azar do tempo, e agora que poderia fazer um rally de terra e agora usufruir da experiência que teve para ir fazer outro rally de terra, já não tem mais rally de terra nenhum. Agora vai ter que começar outra vez de novo, para ir testar o carro outra vez do zero, para fazer o asfalto, e depois vai ter uma oportunidade de repetir uma prova de asfalto, e pronto, e dar sequência a uma evolução. A não ser que ele próprio arranje dinheiro, como eu também já ouvi dizer que estava a tentar fazer o rally de Vinho da Madeira, dito por ele. Isso. Portanto, oxalá consiga para fazer mais quilómetros e de facto fazer alguma evolução. Do Gonçalo, é um bocadinho a mesma situação, não é? Portanto, fazem apenas 3 ralis, correm o risco de não pontuar, e os pilotos, quando são mais jovens, têm que fazer muitos ralis. Há pilotos que fazem 10 ralis por ano, 15 ralis por ano lá fora. Com a idade deles não se pode fazer 3 ralis. É um tiro nos pés e, portanto, eu acho que, na minha opinião, devia ter havido só um piloto e a fazer o campeonato todo. Por diversos motivos. Parte competitiva, o piloto ia rodar mais, ia ter a possibilidade de pontuar no campeonato e depois no final ver o que é que podia fazer. Se calhar poderia haver surpresas. E eu, por exemplo, quando o primeiro ano que fui para o Super 1600, na altura que vinha do troféu Peugeot, a Peugeot deu o prémio de ir para a equipa oficial. E eu não sabia quantas provas eram. E eu fiz o primeiro rally, desisti, tivemos um problema mecânico, e nesse dia chamaram-me e disseram-me que eu ia fazer o campeonato todo. E, portanto, isso foi a maior alegria que eu tive, e pude mostrar valor. Fiz grandes resultados, ganhei rallies, quando ninguém estava à espera, porque corria contra Pedro Matos Chaves, na altura, campeão, Zé Pedro Fontes, Miguel Campos na mesma equipa, Adruzilo Lopes, portanto, um miúdo que vinha do troféu, supostamente não ia ter hipóteses com estes pilotos experimentados. E a verdade é que fomos os mais rápidos muitas vezes, não ganhámos mais rallies porque tivemos problemas e ganhámos uma série deles. E acabei eu depois por ficar sozinho na Peugeot, porque tive essa possibilidade de mostrar valor e ir evoluindo. Portanto, era aqui um bocadinho o que se passava com eles. Acho que devia ter sido só um piloto para fazer provas, ter a possibilidade de estar descontraído, até porque fazendo tão poucas provas a pressão é enorme, porque tem que ser quase um resultado imediato. E é uma pena, no meu ponto de vista, é uma pena que, pronto, que eles não consigam fazer o máximo de provas e o máximo de quilómetros possível ao volante de um carro destes. Portanto, Muito bem.
Basicamente, a iniciativa é de louvar, mas acho que foi mal concretizada. Na minha opinião, enquanto piloto, devia ter sido só um. Era preferível ser apenas um piloto e dar-se as condições para esse piloto fazer o campeonato todo, mostrar valor e quem sabe, conseguir resultados que até as pessoas não estavam à espera, porque já aconteceu comigo e, portanto, podia acontecer novamente. Muito bem. Vamos para a última questão, também para não tomar mais tempo ao próprio Bruno Magalhães, e agradecer mais uma vez a disponibilidade, falando aqui de troféus de promoção. O Bruno, como referiu aí muito bem, correu bem, neste caso, a experiência com a Peugeot, e eu pergunto neste momento, e falando de novo do presente, nós temos 2 troféus, temos a parte da Peugeot, seja Peugeot Portugal e Peugeot Ibérica, e depois temos também o troféu com os Renault Clio. É pouco, pergunto eu, vendo aqui e pensando naquilo que se possa fazer para promover os jovens, deveria haver mais troféus, mais empresas a apostar, mais equipas? E é a minha última pergunta. Eu acho que isto tem muito a ver com a forma como as marcas encaram o rally e os próprios troféus. Uma coisa é fazer um troféu para os pilotos lá andarem apenas. Outra coisa é fazer um troféu para os pilotos sentirem que têm condições para seguir a carreira. São coisas diferentes. E porquê que o troféu Peugeot teve, na altura, tanto sucesso? Porque havia uma equipa oficial e toda a gente sabia que, vencendo o troféu, poderia ascender a uma equipa de sonho. E eu próprio, que já na altura fazia rallies com o Mitsubishi, eu lembro o último rally que eu fiz Grupo N antes de começar a andar depois no carro de troféu, depois foi para desenvolver o carro, eu fiz o segundo lugar da geral. Tinha 19 ou 20 anos, já nem me recordo. E portanto, isto para dizer o quê? Eu na altura percebi que o único caminho de eu poder fazer uma carreira nos rallies era juntar-me a uma marca. Eu sabia, se ganhasse aquele troféu, eu tinha a possibilidade de entrar naquela marca e dar sequência de carreira. Aqui não acontece em Portugal e nestes troféus. Portanto, é isso que falta. Não é só aparecer troféus por aparecer. É preciso as pessoas perceberem e sentirem que se ganharem, estão lá e estão com um pé e as próprias... Repara uma coisa, é muito difícil arranjar dinheiro para quem começa a correr. Normalmente, ou é com a ajuda dos pais, que eu tive, porque é muito difícil, sem mostrar valor, alguém conseguir o dinheiro que é necessário para correr nos ralis. E, portanto, se a própria família, se os próprios amigos, patrocinadores, quem for que ajude, sentir que eu vou gerar, mas ajuda aqui 1, 2 anos e de repente essa pessoa faz a vida e faz a sua carreira, como foi aconteceu comigo, é mais fácil ter ajuda. Agora, se for só ganhar por ganhar, ganha o troféu e depois no final depois não acontece nada, ou até fazem só uma prova, ou tem um rupsadinho, ou isso, não é suficiente. E, portanto, é preciso acontecer um bocadinho aquilo que acontece em Espanha, que eles foram buscar pilotos ao troféu, puseram nas equipas oficiais, pilotos que alguns eu sei que nem sequer têm capacidade financeira a nível familiar e, portanto, tem que tudo ser pago, porque isto é um desporto profissional e, portanto, se para ser encarado como profissionalismo, não pode ser só as equipas a ganharem dinheiro, não podem ser só as pessoas que trabalham nas equipas, os mecânicos a ganhar dinheiro, as organizações. Porquê que os pilotos também não podem fazer carreira e ganhar dinheiro? Têm que fazer, só que criou-se esta ideia agora que os pilotos têm que pagar. E portanto, há pessoas que não podem pagar. E, portanto, no fundo, eu acho é que tem muito a ver com a forma como os troféus são criados e as pessoas perceberem, ok, eu vou pôr aqui dinheiro, vou fazer aqui um investimento, mas eu vou ter o retorno desse investimento porque se ganhar, eu tenho uma carreira pela frente. E, infelizmente, esse caminho ainda não está traçado. Pronto, fica essa sugestão e essa reflexão. Muito bem. Bruno Magalhães, agradecer mais uma vez a simpatia. Vamos marcar encontro, porque não, no final da temporada, ver como é que as coisas evoluíram. Há aqui muitos pontos para quem tem responsabilidades nos ralis refletir e analisar. E da minha parte, só me resta mesmo é agradecer um final de um dia de trabalho, estar aqui comigo estes minutos, partilhar a sua experiência, as suas opiniões, muito válidas, como tricampeão. Obviamente ficamos muito satisfeitos e ficamos à espera que venham as tais boas notícias no final da temporada, como dizia no início, que está a criar aí as possibilidades para um projeto. Vamos ficar à espera dessas boas notícias. Vamos tentar ver se consigo fazer alguma coisa. Ficamos a torcer para que assim seja. E voltaremos a falar em breve. Com certeza. Bruno, obrigado, uma boa noite mais uma vez. E obrigado.